Nessa parte dessa aula, a gente vai aprender a marcar os pontos no plano cartesiano. Então, suponha que eu queira marcar o ponto aqui no plano, né? O ponto A, que é 2 e 1. Então, 2 é o valor de x, o primeiro é o que me refere a x, e o segundo é y. Então, primeiro no eixo x eu acho 2. Então, mais ou menos 1 aqui, 2. Então, mais ou menos aqui. Então, aqui eu achei o 2. 2 e 1. 1 é positivo, então é para cima. Então, eu estou no 2 e eu vou subir até o 1. Então, mais ou menos aqui, né? Então, aqui é o ponto, né? 2 e 1, que é o ponto A. É assim que a gente representa. Aí, vamos pegar agora o ponto B. O ponto B que eu vou marcar é menos 3. Então, menos 3, mais ou menos, ó. 1, 2, menos 3 é do lado negativo. Então, aqui está o menos 3, ó. Aí, menos 3 e 2. 2 é positivo, então é para cima. Então, eu vou subir até encontrar o 2. Então, mais ou menos, tá? Porque eu tô sem escala. Então, aqui, mais ou menos aqui, é o ponto 2. Então, aqui é o ponto B. O ponto C. Bom, o ponto C é menos 2. Então, primeiro eu acho menos 2. Então, 1, 2, mais ou menos aqui. Menos 2 e menos 1. Então, aqui está o menos 2. Eu vou descer até o menos 1. Aqui. O ponto D. 1 e menos 2. Então, eu acho 1 no x. Ó, 1 no x está aqui. Vamos pegar aqui uma outra corzinha. 1 está aqui, ó. Mais ou menos. E vou descer até o menos 2. Então, aqui está o 1. Eu vou, ó, descer até o menos 2. Menos 2 está aqui. Então, aqui é o ponto D. Agora, se eu tiver, né? Se eu tiver o ponto E, né? Esse ponto aqui, ó, 4 e 0. Então, primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, eu pego o 4. Então, ó, 1, 2, 3, mais ou menos aqui vai estar o 4. O 4 tá aqui. E vou subir ou descer. Bom, o 0 não é nem para cima e nem para baixo. É aqui, nessa direção. Então, não vai para lugar nenhum. Fica em cima do 4. Então, esse ponto aqui, que é o ponto E. Ok? Agora, o ponto F, por exemplo. O ponto F, você está no 0 para x e menos 3 para y. Então, eu pego no 0, aí menos 3 para baixo, para cima, para baixo. Vou descer até o menos 3. Mais ou menos aqui está o menos 3. Aqui eu vou marcar o ponto F. Tá aqui. E o ponto G é na origem, que é o 0, 0, a gente chama de origem. Então, aqui na origem, ok? Tá, aqui está o meu ponto G, aqui na origem. Observem que quando uma das coordenadas é 0, o ponto fica em cima do outro eixo. Então, se y é 0, marquei em cima do 4 no x. Como x é 0, marquei, no caso, em cima do menos 3 no y. Então, né, se eu perguntar assim, qual é a abscissa do ponto A? Então, se eu perguntar para você, a abscissa de A, quem é? É o x do A, 2. Se eu perguntar, qual é a ordenada de D? Eu quero saber o y de D. O ordenado é o y, menos 2. Ok? Aí, se eu perguntar assim, quais pontos pertencem ao primeiro quadrante, no caso? Então, ao primeiro quadrante aqui, quais pontos que eu tenho no primeiro quadrante? Somente o ponto A. Qual ponto eu tenho no segundo quadrante? Então, vou aqui, né? Vou mudar a cor, vamos colocar aqui um. No segundo quadrante, eu só tenho somente o ponto B. Ele está no segundo quadrante. Aqui é o quarto quadrante, ponto D. E se eu quisesse agora um ponto no terceiro quadrante, é esse aqui que eu não identifiquei, né? Que ponto é esse aqui? Menos
2 menos 1, ponto C, tá aqui. É o ponto do terceiro quadrante, né? Agora, o ponto E, o ponto G e o ponto F, eles pertencem ao eixo. Então, o ponto 4, eles pertencem ao eixo X, o eixo das abscissas. O ponto F pertence ao eixo das ordenadas. Então, poderiam estar no terceiro ou no quarto quadrante, mas eles estão no eixo, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês.